Não importa quão grande fosse o avião secreto do Forces Garden, ele não pertencia a ele. Portanto, Lei Lin não queria revelar seus trunfos por causa disso. Além disso, como um magus recém-avançado, era apenas um sonho para ele possuir um avião secreto só para ele. Além desses pensamentos dispersos, Lei Lin não tinha métodos melhores que ele quisesse empregar. 7 dias depois, o crocante bico de um migtal soou. Lei Lin sentou-se nas costas de um falcão da noite da coroa do dragão enquanto voava de volta para a cidade sem vida. As missões para manter o avião secreto eram de fato algumas das missões mais populares. Lei Lin e Yoko passaram apenas 7 dias limpando a parte leste do avião secreto. Não só a doença foi curada, eles conseguiram afastar os montes de bestas ferozes. Depois disso, Lei Lin e os outros que nada mais tinham a fazer, foram enviados para fora do avião secreto. Em cada um dos seus tokens, havia um grande número de pontos de contribuição adicionados. Eu posso tentar o meu plano anterior agora. Além disso, preciso encontrar vários outros servidores. Se eu fizesse tudo sozinho, seria um desperdício do meu tempo, pensou Lei Lin. Após um período de 4 meses, a reação de consumir os cristais da escuridão desapareceu. No entanto, o suprimento do Forces Garden estava longe de ser suficiente. Então Lei Lin só podia mudar sua atenção para aquela velha bruxa na cidade sem noite. Ele lembrou que a velha loja de bruxas tinha vários itens bons. O mar de pessoas na cidade sem noite era o mesmo de antes. Lei Lin voou diretamente para a passagem que hospedava os magos reverenciados e mostrou seu anel aos guardas, antes de entrar na cidade sob os respeitosos arcos dos guardas. De repente, as vestes de Lei Lin tremeram. Uma luz verde irradiava vigorosamente através de suas vestes. Lei Lin franziu a testa e retirou um diário de bolso. Uma impressão secreta verde brilhou com a luz e, a partir dela, a voz de uma velha senhora soou. Hy Lei Lin, você está aqui ainda. Pelo tom da voz, Lei Lin pôde detectar uma sensação de urgência. Desde que ele entregou uma cópia de sua pesquisa sobre espíritos de quando ele era um acólito da velha bruxa, ela provou ter um extremo interesse nisso. Além disso, ela até deu sua marca secreta para Lei Lin. Durante esses últimos meses, ela parecia ter obtido algum progresso em seu experimento, mas foi pega em um gargalo. Por isso, ela enviava continuamente mensagens para Lei Lin. Era uma pena, no entanto, que Lei Lin estivesse dentro das poções do Forces Garden para trocar por pontos de contribuição, então ele não lhe prestou nenhuma atenção. No entanto, essa velha bruxa era extremamente paciente e enviava uma mensagem a Lei Lin a cada poucos dias. O que é isso? Eu não disse que faria o possível para chegar o mais rápido possível. Lei Lin disse para a impressão secreta. Ao mesmo tempo, seus passos pararam e mudaram de direção em direção a um beco deserto. Ele também aplicou uma camada de magia de isolamento em seu corpo. Desta vez, acumulei muitos itens. Você se lembra das partículas de energia da escuridão cristalizadas? Eu tenho um total de 500 gramas aqui, e eu juro que você não vai se arrepender. Conhecendo o temperamento de Lei Lin, a velha bruxa apressadamente jogou fora sua ficha de barganha. 500 gramas. As sobrancelhas de Lei Lin relaxaram e a sensação original de tensão desapareceu. Com tantos cristais da escuridão, combinados com os que ele estava salvando, isso definitivamente traria sua conversão de essência elementar para outro nível. No entanto, os cristais da escuridão não eram todo-poderosos. De acordo com a estimativa de Lei Lin e os cálculos de Shape, se esses cristais trouxessem sua conversão de essência elementar para 70%, então já seria uma dádiva de Deus. Além do mais, a reação seria extremamente aterrorizante. Se sua vitalidade não fosse superior a outros mágicos normais, ele não se atreveria a ser tão louco. Sim, desta vez eu não poupei nenhuma despesa, e até mesmo devo a alguns freaks antigos um par de favores agora.
Você se lembra da nossa transação anterior? Me dê a última metade da informação, e todos esses cristais serão seus. Além disso, há alguma perspectiva das coisas que você mencionou para mim antes de acontecer? Quanto aos detalhes, espere até chegar à minha loja. A voz da velha bruxa desapareceu gradualmente, mas Leilin percebeu que ela tinha certa confiança. Ok, espere por mim. Eu estarei bem aqui. Leilin fechou o diário e apressou seus passos. Dentro da cidade sem vida, Elm Street. Ei! Você chegou aqui tão rápido. Parece que você também está ansioso para receber os itens que eu tenho. Vendo Leilin entrar na loja, a bruxa fechou imediatamente as portas principais. Parecia que ela não estava preparada para operar seus negócios pelo resto do dia. Você e eu somos ambos magos, mas se não fosse pelo fato de que ambos tínhamos algo que a outra parte queria, não estaríamos reunidos assim. Não se incomode em tentar jogar esses jogos mentais. Leilin examinou cuidadosamente a aparência da velha bruxa. Ela parecia mais envelhecida em comparação com antes. Além disso, seu cabelo estava encolhendo e caindo. Parecia que ela envelhecera de 30 a 40 anos. O que aconteceu com você? Leilin perguntou casualmente. Não é nada demais, apenas uma reação de um experimento. A velha bruxa obviamente não pretendia elaborar. Todos os 500 gramas de cristais da escuridão estão aqui. A velha bruxa balançou a cabeça e colocou uma garrafa preta no balcão. Seu corpo era extremamente magro, como se ela pudesse entrar em colapso e morrer a qualquer momento. Dentro da garrafa, havia uma camada de cristais meio sólidos e meio líquidos translúcidos, igual ao que Leilin vira antes. Antes disso, que tal a coisa que eu havia confiado a você para procurar anteriormente? Há realmente algum prospecto agora? Ele havia feito um pedido para a velha bruxa antes, e esse assunto não era uma tarefa comum. É claro que pessoas semelhantes são as mais sensíveis umas às outras. De sua aura, eu acredito completamente em sua identidade como um mago sombrio. Além disso, a guilda atrás de mim está muito disposta a ter você se juntar a nós. A velha bruxa ofegou e sentou em uma cadeira feita de trepadeiras enquanto falava. O que Leilin tinha perguntado da velha bruxa de antes era naturalmente procurar uma organização operada por magos negros. Mesmo dentro da cidade sem noite, que era controlada pelos magos da luz, ainda haveria a existência de sombras. Estes eram os terrenos onde os magos negros operariam. Afinal, Leilin ainda era um mago sombrio. Para ele, juntar lentamente recursos como outros magos, e gastar tempo e esforço para buscar uma chance de romper, era ineficiente demais para ele. Além disso, Leilin não possuía um avião secreto, e com sua riqueza atual, ele definitivamente não seria capaz de estabelecer um. Como resultado, ele só poderia trabalhar para uma organização em troca de recursos. Um processo tão pesado era insuportável para ele. Quanto à maneira mais crua de obter recursos, isso sempre foi feito por meios sanguinários. Como poderia uma acumulação lenta e constante vencer o ganho instantâneo de recursos através da pilhagem? Embora este método tivesse um certo grau de risco, depois de fazer alguns cálculos, Leilin sentiu que estava dentro de seu limite de risco. De fato, esse era o pensamento mais comum dos magos negros. Poder-se-ia nutrir um avião secreto em qualquer dia, mas uma vez que houvesse uma necessidade imediata de recursos, pilhagens ou saques teriam de ser feitos. Quanto ao encontro anterior, Leilin percebeu que essa velha bruxa não era apenas um mago sombrio. Sua loja era provavelmente um ponto de contato para a disposição de bens roubados e um ponto de encontro para os magos negros. Por isso, ele tinha uma noção sobre o que estava por vir. Afinal, com suas capacidades atuais, ele não seria capaz de pilhar um avião secreto, então ele precisaria da ajuda de outros magos. Quando você vai me levar para ver sua cabeça? Perguntou Leilin. E a minha recompensa? A velha bruxa recusou. Primeiro,
Olhe para isso. Lei jogou um pergaminho para ela depois de pensar. A velha bruxa pegou o pergaminho e seus olhos apertaram os olhos. Parece ser uma introdução a um tipo de poção de força espiritual. Os ingredientes necessários são realmente raros. Você realmente precisa de um espírito. GKKK. De repente, como se algo tivesse ficado preso na garganta da velha bruxa, ela soltou uma mordaça, o rosto cheio de descrença. Esta é uma fórmula de força espiritual dos antigos magos. Os passos principais foram realmente preenchidos. Ela olhou para Lei alarmada. Dê-me o restante desta informação e o negócio será selado. Posso até dar-lhe outros tipos de compensação e os meus tesouros serão para você. Para a sugestão da velha bruxa, Lei zombou. Você está de brincadeira? Uma cópia de uma poção de força espiritual dos antigos magos só vale tanto assim? Então o que você quer? O rosto da velha bruxa escureceu, e uma onda de energia de força espiritual emanou de seu corpo como se um vento forte tivesse passado. Os itens na loja começaram a tremer. Você quer atacar? Não se esqueça de que estamos na cidade sem noite agora mesmo. Lei lembrou a ela enquanto sorria gentilmente. Depois disso, seus olhos brilharam e uma imensa onda de força espiritual com uma escuridão inconcebível envolveu a loja Bang e as duas forças entraram em confronto e várias explosões ocorreram no ar. As garrafas de vidro ao redor se abriram e vários órgãos e sangue fresco se filtraram. Você realmente tem uma melhora tão grande em sua força espiritual. A velha bruxa cambaleou 2 passos para trás, aparentemente chocada. Não é só isso. Olhe para isso também. Lei retirou o crachá de identificação do Forces Garden e relampejou para a bruxa. O símbolo de identidade do Forces Garden. Pensar que você já se juntou a eles. A velha bruxa estava evidentemente mais com medo agora. Ei. Esta é a Elm Street, ou Marias Emporium. Detectei fortes ondas de energia de força espiritual de sua loja antes. Precisa de ajuda? Uma luz branca leitosa de uma marca secreta flutuou no balcão da velha bruxa. Não e nada. Apenas um vazamento de um experimento fracassado de antes. A velha bruxa olhou nos olhos de Lei e disse para a marca secreta. A outra parte ficou em silêncio por um momento. Então eu farei este registro. Além disso, você desrespeitou a cláusula 762 da Lei de Segurança da Cidade Inesperada. Por favor, venha ao centro comunitário para pagar suas multas antes do dia 13. Evidentemente, a outra parte teve suas suspeitas, mas como a perpetradora deste evento, a velha bruxa não expressou nenhum problema. Então a outra parte não se preocupou em continuar com o assunto. Eu sei, a velha bruxa respondeu a outra parte de uma maneira superficial, antes de fechar a impressão secreta. No mundo do mago, a força sozinha não era tudo. É preciso ter algum tipo de apoio também.